A paciência, como já vimos, é um marco no sertão paulista e se desenvolve por conta do caminho dos Goiáses, a rota do ouro do Anhanguera rumo às minas de Goiás. Personagem dos mais importantes da nossa história, o mineiro Manuel Thomaz de Carvalho foi o último proprietário da Fazenda Paciência. Depois dele, este território começa a se dividir e caminhar para o que é atualmente. Manuel Thomaz, assim como outros personagens que vamos tratar, é descendente das célebres Ilhoas, 3 irmãs açorianas que imigraram para o Brasil por volta de 1723, fixando residência em Minas Gerais. Era bisneto de Júlia Maria da Caridade e dela se originam diversos sobrenomes da genealogia brasileira, como Garcias, Carvalhos, Nogueiras, Vilelas, Monteiros e Figueiredos. Ele é filho do Alferes Domingos Pereira de Carvalho e de Escolástica Maria do Bom Sucesso. Seus avós paternos, São João Pereira de Carvalho e Ana Maria do Nascimento, a filha mais velha de Júlia. É difícil a gente falar da colonização dessa nossa região sem citar 3 personagens muito importantes que vieram de Portugal, que são as 3 Ilhoas. Que é Antônia da Graça, Júlia Maria da Caridade e Helena Maria de Jesus. Elas vieram da ilha de Faial, nos Açores, e a partir delas deu uma origem num tronco muito grande na região noroeste do estado de São Paulo. Inúmeros desses sobrenomes que a gente conhece hoje são descendentes desse grande caso da genealogia que são as 3 Ilhoas. Seus descendentes alcançaram posses de terra maiores até que os Açores. Especialmente uma delas que é a Júlia Maria da Caridade. Ela tem uma descendência muito forte de Minas Gerais, da Minas do Ouro, de Vila Rica para cá. Então, quando a gente fala desse pessoal que veio colonizar o que é Tambaú, Cajuru, Mococa, Casa Branca, a gente está falando com muita força dos descendentes de Júlia Maria da Caridade, assim como muitos desses proprietários de terra estão na linhagem genealógica dessa Ilhoa, que, digamos, é a mãe dos personagens da nossa região. Nós diretamente somos descendentes de Júlia Maria da Caridade, que a Júlia Maria da Caridade casou com Diogo Garcia. Dessas 3 irmãs originárias da ilha de Faial, a mais velha era casada, ela veio para o Brasil casada, mas a Júlia Maria da Caridade casou-se com Diogo Garcia e a partir deles começou um processo de adquirir terras na região de Casa Branca e São Simão, chegando até Mato Grosso de Batatais, Franca do Imperador, e a nossa descendência se espalhou por essa região. Bom, na nossa família, como eu disse, nós somos descendentes da segunda Ilhoa, da Júlia Maria da Caridade, que casou-se com Diogo Garcia. Eles tiveram 3 filhos, tá? 3 filhos que se relacionaram para chegar nas origens da nossa família. Que a primeira filha era a Maria do Espírito Santo, uma tradição portuguesa, né? Que as mulheres carregavam nomes de origem religiosa. Então, é a Maria do Espírito Santo, a Ana Maria do Nascimento, tá? Elas eram irmãs de Mateus Luiz Garcia. O Mateus Luiz Garcia, ele foi o pai, né, de Diogo Garcia da Cruz. Esse Diogo Garcia da Cruz se remetia ao avô, né, Diogo Garcia. E essa cruz vem de um ato religioso, porque o Diogo assinava Diogo, uma cruz, Garcia. Uma outra questão que pode ser chamada aí é os sobrenomes que ao longo das gerações eles vão sumindo, porque a gente tem tanto origem portuguesa quanto origem espanhola. Em Portugal, após o nome da pessoa, vem o nome da mãe, o sobrenome da mãe, e por último o sobrenome do pai. Na Espanha é diferente. O primeiro sobrenome é o do pai
e depois o da mãe. Então, alguns nomes eles vão sumindo e aparecendo ao longo das gerações por conta dessas tradições luso-espanholas. O tenente-coronel Jerônimo José de Carvalho é filho do segundo casamento de Manuel Tomás de Carvalho com Umbelina Cândida de Andrade. Nasceu em Lavras, Minas Gerais, em 11 de março de 1821. Foi casado 2 vezes. A primeira com Maria das Dores Terra, filha de Manuel Francisco Terra, batizada em Cajuru em 1777 e falecida em 1830. E a segunda com Inocência Constança de Figueiredo, nascida em Altinópolis em 1833. Após a morte de Jerônimo, ela casou-se com José Caetano de Lima, o barão de Mogi Guaçu, com quem não teve filhos. Jerônimo teve um total de 14 filhos e foi vereador em Casa Branca. Com a morte de seu pai, ele se torna o dono da grande gleba da paciência, denominada Fazenda Morrinhos. Jerônimo José de Carvalho, que é filho de Manuel Tomás de Carvalho, se casa com uma descendente das Ilhoas, né, da linhagem de Diogo Garcia da Cruz, e se fixa por aqui, deixa uma descendência muito grande, aquela descendência que ainda está na terra. A grande sensação que a história deixa, que os documentos deixam, é que Jerônimo José de Carvalho era um cara muito ligado às cidades, a outras instituições, aos estudos. Seus próprios descendentes vão carregar um pouco disso. Dentre os 14 filhos de Jerônimo e Inocência, podemos destacar Manuel Tomás de Carvalho, homônimo de seu avô, nascido na Fazenda Morrinhos em 1851. Ele foi vereador em Mococa e faleceu em 1938 em São José do Rio Pardo. E o doutor Francisco Tomás de Carvalho, nascido em 1859, que foi advogado, deputado, criador e patrono do Instituto de Educação de Casa Branca. Pelo decreto de 1940, o governo do estado denominou a Escola Normal de Casa Branca Dr. Francisco Tomás de Carvalho. Grande parte dessas fazendas que a gente conhece hoje no território de Tambaú, Fazenda Boa Vista, Fazenda Açude, Fazenda Ipiranga, e até algumas delas para lá da divisa com Santa Rosa, a Fazenda da Várzea, elas são glebas da paciência. Então, a primeira divisão acontece em 2, com a morte do Manuel Tomás, mas ela continua se dividindo, a vida continua andando e os proprietários vão morrendo e seus descendentes vão assumindo. Então, muitas delas são glebas da Fazenda Paciência. A Fazenda Morrinhos, de cerca de 5.000 alqueires, foi passando por transformações ao longo dos anos. Sua vasta área deu origem a diversas propriedades existentes até hoje. A mais conhecida delas é o bairro rural de São Pedro dos Morrinhos, edificado em terras doadas por alguns herdeiros da Paciência. Em 1945, uma lista organizada pelo senhor João de Carvalho relacionava as propriedades do território que formavam a Fazenda Morrinhos. Fazenda São Pedro dos Morrinhos, do conde Francisco Matarazzo. Fazenda Barreiro, de Lincoln Meireles. Fazenda Baixão, de José Caetano Dutra. Fazenda Morrinho, da família Argeri. Fazenda Morrinhos, sede antiga de José Esteves. Fazenda Santa Vitória dos herdeiros de João Teodoro Souza Pinto. Fazenda Santo Antônio de Teófilo Siqueira. Fazenda Barra, da família Garcia Duarte. Fazenda Campos da Várzea, de Simão Andrade Rocha. Fazenda Monjolinho, de Francisco Mascaro. E Fazenda da Várzea, de Mauro Carvalho Andrade. Um tronco mais próximo, que seria Inocência Constância de Figueiredo, a segunda, que casou-se com Jerônimo José de Carvalho, filho de Manuel Tomás de Carvalho, que foi quem comprou as terras
parte das terras da Sesmaria Paciência, que eram duas fazendas, que acabou se dividindo em duas fazendas. A primeira fazenda era São Pedro Morrinhos, e da São Pedro Morrinhos houve uma divisão para a várzea, onde hoje nós estamos gravando esse vídeo. A fazenda permanece na nossa família através de um neto de Inocência Constância de Figueiredo, chamado Mauro Carvalho de Andrade. Hoje a fazenda ela pertence às netas de Mauro Carvalho de Andrade. Eu sou neta do Mauro Carvalho de Andrade, né? E o primeiro casamento dele foi com a Catarina, né? E ele, logo após um segundo filho deles, morreu. E aí ficou só o Sebastião Vilela de Carvalho, que é meu pai, né? E depois, muito posteriormente, ele veio casar, depois de uns 15 anos de novo, e teve uma filha que chama Maria Jacinta. Eu lembro muito do meu avô, que ele era um homem muito organizado, muito trabalhador, muito honesto e muito amante da terra, muito amante de gado. E a gente continua com esse mesmo amor à terra, porque daqui sempre vier o nosso sustento, né? Apesar do meu pai ser engenheiro, mas foi através dos negócios do gado que ele nos sustentou, nos formou. Eu sou agrônoma também, né? E a gente tenta levar esse legado e conservar o que ele deixou para nós, né? Com muito amor e estima do sacrifício deles para poder manter esse padrão de vida que a gente tem hoje. Então essa fazenda aqui, ela foi, onde nós estamos gravando a casa, é de aproximadamente 1880 e as estruturas de barracão, curral, de 1885. Então nossa família é todo um emaranhado genético, né, de casamentos de indivíduos aparentados. Isso porque no passado havia uma necessidade em manter as propriedades, então eles foram tendo casamentos relacionados entre primos, tios, para que isso ocorresse. Um grande exemplo é que o dono dessa fazenda, Antônio Vilela de Andrade, que acabou comprando essa gleba de terra dos cunhados, ele adquiriu através de uma conversa que ele teve mais ou menos no ano de 1876 com Dom Pedro II. Dom Pedro II foi até o município de Casabranca, na inauguração da Companhia Mogiana de trem, e durante uma conversa, Antônio Vilela de Andrade, ele era um político da época, ele descobriu, através desse bate-papo com Dom Pedro II, que o ramal da ferrovia iria se estender para o Cerrado, né, sentido São Simão, e passaria perto da fazenda Várzea, né, que era um pedaço da Morrinhos na época. Então ele passou a adquirir de seus cunhados, né, mais ou menos em 1878, a gleba da fazenda Várzea, dando origem a uma área de 2.081 alqueires. A fazenda São Pedro Morrinhos ficou para a cunhada dele, a irmã mais nova da Jacinta Figueiredo de Carvalho, chamava Ubaldina Cesarina de Carvalho, onde deu origem ao município, parte da origem do município de Tambaú. A fazenda Várzea ficou para Jacinta Carvalho de Andrade, a fazenda São Pedro Morrinhos ficou para Ubaldina Cesarina de Carvalho, e a fazenda Bom Sucesso, que fica no alto do Cerrado, parte dela ficou sob a posse de um trisavô meu chamado Pedro Alexandrino Vilas Boas. Tá? Pedro Alexandrino também era político em Casabranca, e com a descoberta que viria a estação de Cerrado, né, a Mogiana passaria pelo Cerrado de São Simão, ele acabou acompanhando seu pai e adquirindo terras da Bom Sucesso. Até o meu avô, Agnello Vilas Boas de Andrade, nasceu na fazenda Bom Sucesso. Da história da Várzea, eu falo que essa é uma história de superação. Meus antepassados quase perderam as terras por causa do empréstimo, né? Então a família tem horror a banco. Então tem que se virar para dar conta sem utilizar o banco, porque a gente não pode correr risco de perder
né? Sempre manter ou ganhar. Antônio Vilela, ele teve a iniciativa, né, de comprar dos cunhados, era um bom negócio para ele. Ele viu que ele conseguiria comprar barato, né, porque a terra não tinha valor naquela época, não passava trem, e se não passava trem, não tinha valor algum. Então ele adquire a fazenda da Várzea, mas ele não, como ele gastou todo o dinheiro, todo o recurso que ele tinha na compra dos 2.081 alqueires, ele passa a fazer empréstimos com o banco inglês através de Henrique Dumont, irmão do Santos Dumont, que tinha uma fazenda aqui em Santa Rosa, a Fazenda Amália, fica próxima da Várzea, e com esse empréstimo para desbravar as terras, Antônio Vilela contraiu muita dívida. E ele, no acordo, ele combinou com o banco inglês que ele pagaria em tora. Mas no meio da história, Antônio Vilela falece e sobrou a mulher dele, Jacinta Carvalho de Andrade. Essa foi uma grande guerreira. Com a ajuda dos filhos, dos 11 filhos, ela abriu a fazenda e foi as mulheres trabalhando para extrair a madeira e os filhos como carreiros, transportando as toras em carro de boi. Eles pagaram todas as dívidas. Ao final, quando eles quitaram a última letra hipotecária que eles tinham, a Jacinta fez os 11 filhos, né, chamou os 11 filhos numa reunião na cozinha da casa e fez prometer que eles jamais entrariam em banco para pedir empréstimo. Eles só iriam entrar em banco para emprestar dinheiro. E isso virou uma tradição na nossa família. Quer dizer, a duras penas, né, com grande dificuldade, eles conseguiram quitar a dívida que eles tinham e eles tomaram como lição. Então, por várias gerações, nossa família é extremamente contrária. Nós temos um braço agrícola muito grande dentro da nossa família. Nossas raízes são agrícolas. Então, nós mantemos, né, tanto eu sou engenheiro agrônomo por paixão à terra, e nós mantemos esse lema. Nós entramos no banco para emprestar dinheiro, jamais pegar emprestado. O meu avô contava a história que na época da guerra, eles vendiam tudo. O leite eles faziam a manteiga, né? A manteiga para depois mandava de trem para Campinas. E recebia só quando Deus sabe. E o Matarazzo, ele vendia os porcos. Meu avô tinha muito porco aqui e criado tudo solto. E ele contava isso, que recebia só quando, na época da guerra, que era muito difícil sobreviver, né? Então daqui saía tudo. Aqui se plantava arroz, se plantava o milho, que fazia o fubá, né? A base da alimentação deles eram tudo no fubá e no leite. Depois eu fui estudar nutrição. E na aula de nutrição, lá, estudando no Rio de Janeiro, aí eu fui descobrir que o aminoácido que falta no leite é o aminoácido que tem no milho. Então, um completava o outro. Eu fiquei assim, aí eu lembrei do meu avô, falei, puxa vida, olha, a alimentação do meu avô praticamente era no leite e leite cru. Não podia ser leite fervido. Eu achava muito interessante isso. O Arraial de São Pedro dos Morrinhos está localizado dentro da área que foi pertencente à Fazenda Morrinhos. Conforme consta no processo de divisão judicial da Fazenda Morrinhos, foi destacada uma área para patrimônio de São Pedro, principiando a 85 metros abaixo da barra do córrego de São Pedro com o Pederneiras, com a anuência dos herdeiros Moisés Venâncio Vilas Boas, Antônio Augusto de Carvalho, Eugênio Ferreira de Castro e Francisco Antônio do Prado. Essa região da Fazenda Paciência, a princípio, nesse contexto de colonização, ela é, a princípio, simplesmente uma passagem, né? Simplesmente uma área que estava à margem do caminho de Goiás. Então, ela dá para fazer uma analogia com as cidades que se desenvolveram nas margens das grandes rodovias, né, da Washington Luiz, da própria Anhanguera. Era um acesso importante, quem ia para aquele lugar tinha que passar por aqui. Que pena que no futuro, né, o desenvolvimento das grandes
rodovias, por mais que tenhamos sido descobertos, vamos dizer assim, pelo Anhanguera, a rodovia Anhanguera veio passar um pouco distante da gente. Então, talvez, se a estrada fizesse exatamente o caminho do Anhanguera, e em alguns pontos mais próximos da capital ela deve fazer, mas em algum momento o fato é que ela desvia daqui e o desenvolvimento, a formação de povoado, né, a criação da cidade, ela vem acontecer mais tarde com a chegada da linha do trem e não das estradas, mas talvez uma grande rodovia passando por aqui teria mudado a nossa história, assim como se o traçado da linha do trem tivesse acontecido não aqui dentro da área urbana como aconteceu, mas se o trem fosse passar por lá, pelas terras da Paciência, muito provavelmente o povoado Tambaú teria surgido mais a norte, mais próximo de Mococa, mais próximo de Santa Rosa, do que a gente está hoje, né? São Pedro dos Morrinhos, por conta de Jerônimo, talvez teria muito mais relevância histórica do que Tambaú, com a chegada do trem e o trem passar pelo lado de lá da Serra da Boa Vista. Se o trem passasse entre a Serra da Boa Vista, da São José da Serra e o Rio Pardo, o grande centro seria Morrinhos. Isso é muito claro hoje. Se o trem tivesse passado por lá, é bem possível que hoje, ao invés de estar aqui na cidade de Tambaú, no que a gente chama de área urbana, a gente estivesse mais lá para o lado de São Pedro dos Morrinhos. A gente tem, aqui é da parte do meu pai, né? E nós temos outras propriedades que é da família da minha mãe. Então a gente tem amor à terra. É uma coisa assim que meu pai falava, não, vocês vão estudar, tal. Nós todos estudamos, a Maura agrônoma, eu nutricionista e a Mariana advogada. Mas o que sobrou de tudo isso foi a terra, é o amor a essa terra. E hoje eu sou viúva, mas eu trabalho nas minhas coisas. E com amor, sabe? Não tem nada de essa coisa. Então agora eu estou descobrindo que é uma coisa muito, que já vem vindo de anos e anos, né? Da minha família. Pessoas guerreiras que gostam da terra. E não faz da terra algo assim, lucrativamente falando, demais, né? A gente não tem, nós não somos empresas assim de grande lucratividade. Nós amamos a terra e vivemos dela assim, de um jeito mais humilde, você entendeu? Nada sem grandes coisas.